Nós já temos uma pessoa entrando aí na nossa live de hoje do Espaço Marx. Em instantes, nós iniciaremos a discussão de hoje. Vamos esperar aí dar um coro interessante para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Então, a gente pede para aqueles que estão entrando na nossa live do Espaço Marx e do Sindonespar que vá compartilhando esta live para que ela atinja o maior número de pessoas, porque entendemos que esta é uma discussão essencial e de extrema importância, que é pensar a educação pública e a forma como ela está acontecendo nesse momento de pandemia. Então, em instantes, nós iniciaremos esta live com o professor Lalo. Peço que os que estão entrando compartilhem a live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. Deixem aí o teu comentário na nossa live, diga de onde é, enfim, participe ativamente desse momento de discussão que nós do Espaço Marx, juntamente com a Sindonespar, que é o Sindicato dos Docentes da Unespar, está promovendo ao longo desse período de quarentena. Então, aí já estamos com 9 pessoas conectadas, já iniciaremos essa nossa discussão de hoje pelo Espaço Marx e pela Sindonespar. Então, aqueles que já se fazem presente, por favor, compartilhem esta live, que hoje nós temos a importante presença do professor Lalo. O professor Lalo já esteve aqui em Campo Mourão fazendo uma discussão aqui no campus da Unespar, foi muito produtivo. O professor Aníbal, que é o professor da rede aqui no município de Campo Mourão, é participante ativo do Espaço Marx aqui, além de militante envolvido em lutas sociais, é alguém de referência aqui na nossa região. Então, em instantes, nós iniciaremos essa discussão. Pedimos que você que já está acompanhando, compartilhe esta live. Bom, já temos algumas pessoas, então a gente vai dando início às apresentações e já na sequência o professor Lalo conduzirá a discussão de hoje. Então a discussão de hoje se intitula Universidades Públicas e EAD em tempos de pandemia. Solução ou improviso? Eu sou o professor Osmar, da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão. Sou coordenador do Espaço Marx aqui de Campo Mourão e também estou no momento como vice-presidente da Sindonespar, que é o Sindicato dos Docentes da Unespar. Estamos, então, desenvolvendo essas lives com o intuito de contribuir nesse período de pandemia, com a formação da consciência dos trabalhadores e tentando dar uma contribuição nesse processo de resistência aos duros ataques que o capital vem empreendendo em termos mundial
e também no Brasil. Então, eu quero iniciar a nossa discussão com uma afirmação do velho, mas atual Marx, de um texto conhecido de muitos, mas também ainda desconhecido, que se chama Salário, Preço e Lucro. Diz o Marx: o capital, se não tiver um freio, tudo fará implacavelmente para conduzir toda a classe operária trabalhadora ao nível de extrema degradação. Ou seja, o capital, se não for combatido, nos extrará de tudo, da educação pública, e converterá tudo em mercadoria para suprimir as suas necessidades de autovalorização. Então, nesse momento, é mais do que oportuno, né, se inspirar no Marx na luta contra o capital, na luta contra os ataques do capital contra os trabalhadores. São os trabalhadores que podem oferecer uma resistência, de fato, ao momento histórico que nós estamos vivendo, de todos os ataques aos nossos direitos. E a educação, ela não está à margem desse processo. Nós, da educação pública, também estamos sofrendo duros ataques com a precarização, né, do ensino, com a precarização das atividades que são essenciais na universidade. Dito isto, eu passo a palavra para o professor Aníbal, que fará a apresentação do professor Lalo, e na sequência o professor Lalo fará a sua exposição em torno de 40 minutos, e na sequência nós faremos o debate que é tão necessário em relação a essa temática. Professor Aníbal. Bom, boa noite a todos vocês aí que estão entrando nesta live, né, desse importante momento de quarentena, em razão do Covid-19. Então, sejam todos bem-vindos. Então, só reforçando assim, para quem puder compartilhar a live, compartilhe conosco, né, esse momento importante de discussão e de debate sobre a educação, né. Então, apresento a vocês o professor Lalo. Ele é graduado em Economia pela Universidade Estadual Paulista, mestre e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, professor do Departamento de Filosofia e História da Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, atuando nas áreas de História da Educação e Política Educacional, atividade de pesquisa com ênfase na educação superior, pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação Crítica Social, constituído em 2018, e coordenador da linha de trabalho e educação do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Unicamp. E autor também da Educação da Miséria, Particularidade Capitalista e Educação Superior no Brasil, 2014, e as reformas do ensino superior no Brasil, o público e o privado em questão, 2006. Então, vamos chamar o professor Lalo para fazer a sua participação. Então, o nome, né, já vou dizer também o nome completo aqui, para que, de repente, alguns colegas nossos que estejam participando queiram pesquisar, de repente, ter acesso a algum outro material disponibilizado na web. Então, aqui nós temos o professor Lalo Watanabe Minto. Essa conversa conosco agora à noite. Professor, seja bem-vindo aí. O áudio do professor está desativado. Ativa o seu áudio, Lalo. Falha de iniciante aqui no processo. Bom, gente, boa noite para todos e todas. Eu agradeço o convite. O Osmar, que me recebeu já aí há alguns anos, né, no Espaço Marx, em Campo Mourão. Fizemos boas atividades, né? Aliás, com um tema que vem bem a calhar, né, a essa conversa de hoje, a esse momento. E prazer conhecer o Aníbal, ainda aqui nessa condição, né, de isolamento total, mas tenho certeza que em algum momento a gente terá a oportunidade de se encontrar aí também em Campo Mourão ou em outros espaços em que os debates aconteçam, as lutas em prol da educação pública também.
Bom, eu me organizei aqui, existe uma infinidade de assuntos, né, que estão candentes aí nesse processo de isolamento social e das várias alternativas que vêm aparecendo em relação ao que fazer, né, na educação. E então eu me organizei aqui em dois momentos principais para essa exposição inicial, sem esquecer que trata-se de um processo em aberto, né, em curso, e que a gente às vezes faz generalizações, faz hipóteses e tenta encontrar algumas alternativas aí de análise, sabendo que elas devem ser sempre reavaliadas enfim, sujeitas à crítica, como é da referência teórica a qual nós nos vinculamos, né? Então, num primeiro momento aqui, eu queria expor um pouco algumas posições, né, sobre essas estratégias que têm sido adotadas, em especial aquelas que dizem respeito à substituição do ensino presencial pelas tecnologias, pelo ensino à distância. Vou generalizar, né, nesse caso. Vou falar quase sempre aqui ensino à distância e, eventualmente, depois a gente pode debater melhor isso no final. E uma segunda parte em que eu gostaria de explorar um pouco o que significa, ou o que pode significar esse debate hoje, essas estratégias sendo adotadas no contexto da educação superior no Brasil e de muitas das formas ideológicas que vêm sendo apresentadas aí como uma justificativas para essa adoção, né? Então, organizei assim em geral dessa maneira, em dois momentos, sendo que o primeiro é mais curtinho e o segundo um pouco maior, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que as várias estratégias sendo adotadas aí nas universidades públicas, né? Vou falar também das privadas, mas em especial das públicas, e até divulgadas aí na grande imprensa, apontaram nas últimas semanas cerca de 60% de instituições que não aderiram à substituição das atividades presenciais nesse primeiro momento e que preferiram adotar a posição que, ao meu ver, é bastante sensata, adequada, de suspensão temporária das atividades do semestre, né? Então, essa é uma posição que eu acho adequada, é a posição que está sendo indicada aí por boa parte das seções sindicais também, do movimento docente, por várias entidades da área, e que bom que, se for esse número corresponder mesmo for preciso, que boa parte, a maioria das instituições públicas tenha seguido esse caminho, né? E a minha posição também em relação a isso e continua sendo, de que, em havendo um prolongamento dessa crise e do isolamento social, cancelamento do semestre, né? Eu acho que é a única alternativa que existe no momento em que as atividades presenciais estão inviabilizadas, mas não só pelo fato delas estarem inviabilizadas, mas também pelo fato de que é preciso... há outras prioridades no momento, né? Então, no afã aí de manter as atividades funcionando a todo custo, me parece que há também aí consequências importantes que a gente não pode deixar de mencionar, e espero que em algumas delas eu possa tratar aqui mais adiante, né? Então, onde eu queria chegar nesse primeiro item? Que, assim, não vejo isso apenas como um problema entre ensino presencial versus ensino à distância, que é a maneira como acaba se colocando, né? Embora eu acho que esse debate tem que ser enfrentado, há muito tempo ele vem sendo feito. Aliás, se tivessem sido recuperadas, né, essa memória, esses registros históricos de movimentos, lutas, resistências que vêm sendo feitas em relação à adoção indiscriminada do ensino à distância, talvez hoje a gente tivesse menos dúvidas sobre o que fazer, sobre o que é mais adequado. E aí eu falo a gente porque
estamos no meio em que há muitas opiniões divergentes, né? E eu mesmo aqui na minha instituição tive que vivenciar todas essas contradições e aqui, por exemplo, nós não suspendemos as atividades letivas, continuam acontecendo com a adoção aí de várias estratégias remotas, né? Então, me parece aqui que a prioridade hoje seria outra, né? Ou as prioridades, se for possível falar no plural, e acho que não preciso dizer quais são, do que está sendo, o que está por trás dessa minha afirmação, todo mundo sabe, né? Então, a pergunta, a questão que acho que deve suscitar reflexão é se a gente não confunde também, né, o caráter essencial da educação no sentido de uma perspectiva social, histórica, de médio e longo prazo, com aquilo que genericamente se chama hoje, para efeito das políticas de combate à pandemia, de atividades essenciais. São coisas diferentes, né? Uma coisa é você chamar, parece óbvio isso, mas em tempos de crise a gente tem que falar das coisas óbvias também, né? Uma coisa é você ter na educação um elemento fundamental da vida social, da construção da sociedade, do futuro, qualquer que seja a forma de pensar isso. A outra coisa é você ter atividades que são consideradas essenciais no momento em que uma crise sanitária exige que as pessoas deixem de circular, deixem de trabalhar, uma parte delas tem que ficar em casa e assim por diante, né? Até para que a gente, ao fazer evitando fazer essa confusão, a gente não acabe também por rifar, né, hipotecar todo esse caráter essencial da educação em nome de uma continuidade precária ou precarizante das atividades, que, ao meu ver, seria até uma contradição, né? Inviabilizaria a própria importância, a relevância da educação no médio e longo prazo. Aliás, aquele bordão, a vida acima do lucro, né, tem sido repetido aí por vários, uma palavra de ordem importante, acho que a gente deveria pensá-la também com as devidas adequações no caso da educação, né? Afinal de contas, a quem interessa manter a todo custo as atividades de ensino, no caso da educação superior, né? A quem interessa mais, né? Para não dar a resposta agora, para deixar no ar uma pergunta. Então, acho que assim, numa situação de anormalidade, de crise, de urgência, não me parece que o principal hoje seja manter as atividades, né? E já estamos falando com isso acontecendo, né? Por isso que não se sabe até onde vai, por quanto tempo perdurará, mas o fato é que já está acontecendo. Enfim, essa seria aquela primeira parte, né, que eu disse que seria mais curta, com algumas posições, as minhas posições também em relação a isso, e a forma como tenho defendido aí a suspensão das atividades. Por enquanto aqui na Unicamp estou perdendo, eu só perdi. Mas sei que muitos outros colegas aí, companheiros em outras instituições, têm conseguido fazer de forma mais eficaz essa resistência. Num segundo momento, então, da minha exposição, eu queria explorar algumas das formas pelas quais têm sido encaminhadas essas estratégias e também, quem sabe, tratar de algumas contradições por trás delas, né? Então, vou falar de algumas noções que se impõem, né, nesse momento em que, sem fazer um debate muito profundo sobre ensino à distância, mas se impõe junto com as estratégias ligadas a isso. E uma primeira delas é uma coisa que já vem acompanhando a educação há muito tempo, e a educação superior também, que é que eu chamei aqui genericamente de discurso da inevitabilidade, né? Ele não começou hoje. Então, se é verdade que as contingências desse momento de crise, pandemia, de isolamento social, aceleram certos processos, né?
também é verdade que, do ponto de vista da educação superior, as pressões de várias naturezas, mas sobretudo as pressões de interesse privado, para que o ensino à distância se generalize, né, esteja mais presente no ensino superior, está aí há muito tempo, né, há pelo menos 2 décadas, para ser bastante econômico, né. Nas instituições públicas, né, por muito tempo, por anos e anos, tentam nos convencer, né, de que a gente tem que se abrir a essas possibilidades, né? E aí há vários motes, um deles, talvez o mais usado, o mais presente, é esse que faz uma ligação quase que automática entre incorporar tecnologias, as mais avançadas, sobretudo, né, e a adoção do EAD como uma coisa inevitável. Então, estaríamos caminhando para algo inevitavelmente, que vai acontecer inevitavelmente, que é, com o desenvolvimento tecnológico, vai haver mais EAD, né? Isso é muito usado de várias maneiras, eu estou aqui tentando juntar isso tudo numa afirmação sintética. E aí, reparem que hoje muitas das instituições enfim, há toda uma regulamentação, há normas, há diretrizes para a educação à distância no Brasil já há bastante tempo vigentes. Elas mudam muito, né, mas há muito tempo vigentes. E hoje muitas das instituições que aderem a essa substituição sugerida pelo próprio MEC, já no início do processo de isolamento, até antes mesmo daquele decreto do Congresso Nacional que leva, né, a situação de calamidade pública, para evitar problemas jurídicos, contestações, e até mesmo para não entrar no debate pedagógico de concepções de formação que seria importante nesse momento, para não fazer isso, para não ter que enfrentar nenhum tipo de problema, elas não assumem que o que elas estão fazendo é ensino à distância. Então, sem entrar no debate sobre o que é ou qual é o ensino à distância ideal, se é que isso existe, mas dizendo daquilo que está sendo feito, então tem sido uma estratégia também bastante comum, né? Isso não é ensino à distância, nós estamos fazendo outra coisa. Então vocês viram aí recentemente que o Conselho Nacional de Educação até está soltando aí, em breve está para consulta, deve sair como documento oficial, mais ou menos uma linha aí de conciliação entre o que pode ser feito e o que não pode, sem comprometer com a legislação e as regras vigentes para a educação à distância, né? Nas instituições privadas, me parece que a linha de força aí mais comum e explícita é aquela que se refere ao ensino à distância como uma forma de reduzir custos, né? E o setor privado usa muito isso, né? O argumento econômico, da eficiência, da mensalidade mais barata, tudo isso factualmente comprovado já, né? É uma estratégia, sim, de barateamento, tanto que a educação à distância se tornou o carro-chefe da expansão desse setor e vem crescendo de forma exponencial, mesmo quando o ensino privado enfrenta aí problemas e crises nos últimos anos em função entre outras coisas, da redução de programas de apoio estatal à educação privada, como o FIES e o ProUni, né? Sobretudo o FIES. Então veja que há áreas já bastante dominadas pela educação à distância privada, e talvez a mais trágica delas de todas, que é a área de formação de professores. Depois eu volto um pouco a esse assunto também, né? Então veja que, assim, outro elemento que soa contraditório, né? Que, como nas privadas, em geral, não tem lá muito esse negócio de relações democráticas, decisão na base, consulta, etc., a adoção da transferência do presencial para a distância foi imediata, né? Inclusive, eles fizeram um lobby forte lá para que o MEC abrisse mão daquela restrição
que sai inicialmente na portaria 343, que seguindo a legislação vigente do final do ano passado, determinava que apenas 40% do ensino poderia ser substituído. Bastou uma pressãozinha lá das representantes das instituições privadas e o MEC abriu geral, né? Pode tudo. Mesmo naqueles cursos em que não houvesse nenhum tipo de previsão nos projetos político-pedagógicos. Então, por que dessa pressão, né? Porque interessa, né? Há vários interesses aí do setor privado, tanto de toda essa indústria que se formou em torno da educação superior privada, em especial a educação à distância, para que, quem sabe, né, essa seja uma das explicações mais visíveis nesse momento, para que houvesse aí uma flexibilização ainda maior, né? O setor privado faz muita propaganda disso, né, daquilo que eles chamam de ticket médio, né, um nome estranho, mas enfim, é o nome, a forma como eles se referem ao valor médio das mensalidades, que para eles é uma medida de eficiência, é um indicador de eficiência das atividades de ensino privado, né? Então, o ticket médio do ensino à distância, ele não só é bem menor do que o presencial, como ele caiu nos últimos anos, né? Eu não posso dar números aqui nesse momento, mas essas consultorias, essas empresas que acompanham o setor e o mercado, né, de ensino superior privado têm dito isso há algum tempo, né? Veja que isso leva a um fenômeno interessante também, que aconteceu no Brasil aqui agora, movimentado pela UNE, está acontecendo nos Estados Unidos também. Eu li um artigo essa semana no New York Times, que é a pressão dos estudantes dessas instituições para que haja já que foi transformado em ensino à distância, nós queremos redução da mensalidade, não é mais barato, não era mais eficiente, e aí as instituições estão fazendo o diabo, né, para evitar essa discussão. Tem ressonância grande na imprensa brasileira esse assunto, certamente nos Estados Unidos também deve haver. Então isso é uma contradição aí que decorre desse processo, né? Um outro aspecto disso, embora eles estejam todos interligados, que eu chamei aqui de discurso da facilidade, né? Então, a estratégia de substituir o ensino presencial pelo ensino à distância seria coerente, porque, afinal de contas, nós já estamos tão familiarizados, né, com as tecnologias de ensino, de comunicação, de informação, de comunicação remota e por aí vai, que seria um caminho fácil, né? Estaremos a meio caminho dessa substituição. E ao se fazer isso, também se despreza de novo o debate todo da questão pedagógica, da questão da organização do ensino e da formação, tá? Nas públicas, isso fica mais oculto, né? De fato não se toca muito nessa questão. E nas privadas, que já tem uma oferta muito mais ampla, né, de educação à distância nos últimos anos, elas usam isso como argumento favorável, né? Nós temos um know-how disponível e, portanto, não será tão problemática a chamada transposição para o ensino à distância, mas, ao mesmo tempo, e de novo apontando aquela contradição que eu falava há pouco, também não aceitam discutir a mensalidade, porque, afinal de contas, dizem que vão investir, que tem que comprar equipamentos, que tem mão de obra, não querem desempregar pessoas, e a gente sabe que não é bem essa a questão, né, a mobilizar essas instituições. Então, eu acho que o discurso da facilidade também, às vezes, ele resvala um pouco numa questão bastante complicada, né, que também é ideológica, que é aquela ideia do melhor isso do que nada. Como se a alternativa fosse... As únicas duas alternativas colocadas fossem ensino à distância ou nada.
É uma baita manipulação ideológica isso, né? Uma espécie de ame-o ou deixe-o, né? Para usar aí um bordão que fica muito característico da nossa ditadura. Né? Depois eu também quero voltar um pouco nesse aspecto. Um outro ponto que aí sim talvez mais polêmico, né? Que gera há muitas posições apaixonadas e que mobiliza muitas pessoas sobre isso, que é esse discurso de que haveria uma resistência à tecnologia ou às tecnologias, e isso de alguma maneira seria expressão de um certo conservadorismo pedagógico. Né? Eu pensei aqui em 3 argumentos que são muito usados argumentos, entre aspas, são muito usados nesse sentido, que é, então, primeiro, né, o de que não aderir ao ensino à distância, no geral, é ser conservador e, nesse momento, mais ainda, né, que é uma espécie de, parece que se recorre a um velho mote, já muito usado nesses últimos 20 anos, tende a ser cada vez mais, que é o de que tudo que é presencial é sinônimo de tradicionalismo, né, portanto, é antiquado, velho, inadequado. Alguns usam até o bom e velho Paulo Freire para dizer que isso aí seria como que uma defesa hoje da educação bancária, né? Ou seja, tudo que é presencial é tradicional e é conservador. Estou forçando os argumentos, né, para que a coisa fique mais forçando um pouco a barra nessas analogias. Um segundo argumento de que sim, de fato, se trata de uma recusa das novas tecnologias, de aprender a lidar com elas, de usá-las naquilo que elas têm de um potencial positivo. Bom, vejo muitas vezes aí também uma adesão muito simplista ao discurso da neutralidade da tecnologia, né? Não é preciso aprofundar muito nisso, todo mundo sabe do que se trata, e as tecnologias não estão desprovidas da forma social na qual elas se viabilizam como mercadorias, que são mercadorias, né? Nós não nos apropriamos delas de forma neutra, de forma natural ou simplesmente porque elas aí estão, né? Então, não é possível descontextualizar esse uso. E um terceiro argumento que, aí sim, com altas doses de má fé, não é? Que é o argumento de que quem não quer fazer, enfim, de quem não faz a transposição é porque não quer fazer nada, né? Como se, quase que sugerindo um pouco aquela ideia do servidor, aí estou falando das públicas, né? Do servidor público que não gosta né? Não tem muito preguiçoso, não quer se esforçar, etc, etc. Já ouvi até argumentos, não apenas em uma instituição, em outras também, de que se a gente não fizesse isso, não teríamos como justificar a manutenção dos nossos salários. Né? Que aí é de arrepiar, porque é como se os nossos salários fossem apenas referentes à atividade de ensino, de aula, né? Então, enfim, parece ser mais uma posição de quem uma certa noção sobre como deve ser a educação superior, do que propriamente uma constatação, qualquer fundamento na realidade concreta. Então, como eu disse, eu forço um pouco essas analogias para que, por trás desses argumentos, a gente também consiga enxergar interesses e quais são os fundamentos, quais são as motivações de quem está por defender isso, né? Acho muito complicado para ir fechando esse subitem, né? Muito complicado quando a gente, ao apelar por uma relação descontextualizada entre as práticas educativas e a sociedade, né? E as tecnologias seriam a mediação dessas relações que eu estou chamando aqui de descontextualizadas, a gente acaba por jogar fora também tudo aquilo que fundamenta essas relações, né? Não falamos de trabalho, não falamos de condições de trabalho,
não falamos do público, quem são os estudantes, de onde eles vêm, qual é a condição socioeconômica deles, quais são as formações pregressas que eles trazem para a educação superior, né? Que acesso eles têm a recursos fundamentais para que o processo de ensino se viabilize, seja nessa forma, ou seja na forma que eles chamam de tradicional, que afinal de contas a gente sabe que está aí um dos grandes problemas, nunca sempre jogados para frente, né, nas nossas instituições, que é o problema da permanência dos estudantes no ensino, sobretudo quando você tem uma política de expansão e de entrada de novos públicos. Por exemplo, para citar apenas um exemplo mais usado, que é o das cotas, né? Um problema nunca enfrentado na sua radicalidade, sempre, e nesses momentos, totalmente esquecido, né? Porque, afinal de contas, se não está se dando conta nem de que tem pessoas que não têm condições de ter acesso à internet decente, imagina para esses outros públicos que chegaram aí outro dia na universidade e que, ao que parece, não interessa tanto a para quem apela pela continuidade a todo custo do ensino. E outra coisa também que fica aí mais no sentido pedagógico, que me parece de muita má-fé também, que é uma ideia equivocada de que o ensino presencial é como se ele fosse estático, né? Como se ele não mudasse ao longo do tempo, como se ele não incorporasse tecnologias novas. Enfim, é um desconhecimento, né, da própria formação da nossa sociedade, da educação no Brasil, da educação no mundo contemporâneo. É quase que como se houvesse todo tipo de inovação conspirasse contra o ensino presencial, o caráter presencial do ensino. Quer dizer, é muita forçação de barra, né? Eu fecharia esse subitem, né, dessa segunda parte da minha exposição, dizendo o seguinte, a ideia de forma um pouco provocativa, que acho que as muitas subjetividades que foram forjadas por anos e anos de produtivismo acadêmico, hoje elas têm né, uma subjetividade cada vez mais individualista, autorreferenciada. Nesse momento estão mostrando quão negativas elas podem ser, né, porque elas são um motivador, ao meu ver, muito forte dessa adesão à crítica às estratégias de substituição que estão sendo adotadas hoje. Enfim, se fala muito também, né, passando para um outro tópico aqui, das dificuldades desse processo atual, e várias contradições estão ligadas a ele, né? Eu tenho dito que, e não sou eu apenas estou dizendo isso, estou me juntando a várias outras análises e reflexões sobre esse momento, que há muita improvisação no ar, né? Se a gente vê, por exemplo, as portarias que o MEC fez, as suas reformulações, esse documento que agora o Conselho Nacional de Educação colocou para circular, que imagino que não vai mudar muito, né? E as medidas que as instituições estão tomando, parece que a sugestão é essa mesmo, né? De improviso, dá um jeito aí, né? Se vocês olharem, por exemplo, no documento do CNS, vocês vão ver que a palavra calendário aparece assim dezenas de vezes, é quase que uma obsessão, né? E o calendário, como se fosse a coisa mais importante nesse momento. E acho que os documentos estão expressando um pouco isso, para não ficar parecendo que a gente que vê problema demais onde não existe, né? Então, assim, e aí vou fazer uma outra analogia dessas que força um pouco a barra, né? É sempre didático, né? Eu acho, pelo menos, que aquele pretenso caráter modernizador, né, das tecnologias e do ensino à distância, me parece que hoje, com as estratégias sendo adotadas, ele está se convertendo meio que num tarefismo à distância, né? Tão improvisado que, não sei, eu estou vendo aí mais uma reprodução acrítica e piorada do que se faz já de ruim no ensino presencial do que algo
novo, inovador, que venha a ser defendido aí, né? Então, veja, é inviável adequar no curto prazo todo um planejamento que se faz para um semestre, para um ano, recursos, atividades, instrumentos e por aí vai, avaliações, para outro formato, independente da gente concordar ou não com ele, né? Mas veja que, em nome de não perder, esse é o argumento do MEC e do Conselho Nacional de Educação nesse momento, em nome de não perder o planejamento do ano, né, o calendário, expresso, né, na palavra calendário e naquilo que eles chamam de diretrizes de aprendizagem, você impõe uma educação sem planejamento. Uma contradição, né? Em nome de um planejamento que não pode ser perdido, uma educação é imposta sem que ela possa ser planejada, né? Uma coisa quase que surreal. Ou seja, uma educação fadada a ser ruim mesmo, a fracasso. Outra dimensão do improviso, já foi bastante lembrada, eu vou apenas mencionar aqui rapidamente, que é essa das desigualdades, várias desigualdades que acabam por se reforçar num momento como esse, com essas estratégias, né? Aquela que tem sido mais comentada e mais utilizada é a desigualdade de acesso a esses equipamentos, recursos, computadores, tablets, assinaturas de internet, planos de dados para celulares. A gente sabe que no Brasil é muito caro e de má qualidade, né? Produto aí da privatização, bem sucedida, né? Dos anos de neoliberalismo desde a década de 90. E esse é um aspecto, e há outros, né? Então, mencionaria aqui também, a gente sabe que o trabalho remoto, o trabalho feito a partir de casa, ele impõe uma sobrecarga desigual para trabalhadores, homens e mulheres, né? No caso dos docentes, mas não só de docentes, para todos os trabalhadores da educação. Uma parte desse custo que é levado junto com a necessidade de transferência de atividade também acaba sendo um custo da pessoa, né? As instituições não estão preparadas para arcar com isso, e evidentemente não faz parte dos planos governamentais que haja nenhum tipo de custeio dessas condições, quando muito de forma um pouco assistencial, né? Que a gente tem visto as instituições fazendo, literalmente passando o chapéu, arrecadando recursos, arrecadando computadores, e por aí vai, né? Então, toda aquela parte aí, todo um debate histórico sobre condições de trabalho, sobre infraestrutura, para não falar dos salários, né? Mas, enfim, porque, afinal de contas, tudo isso que impõe mais trabalho, mais custo pessoal, é sempre um prejuízo que os nossos arrochados salários já sentem com maior força nesse momento, né? E uma última dimensão disso, que eu acho que também acabei mencionando um pouco antes, que é o tema da inclusão, né? Muito caro às universidades nos últimos anos, às vezes muito fácil no discurso e na propaganda, mas quando tem que tomar medidas institucionais mais radicais, elas acabam escapando, né? E acho que o exemplo atual é muito evidente de que é como se a questão da inclusão tivesse sido deixada na quarentena, né? Depois a gente retoma isso. Agora não dá, né? A prioridade mudou. Eu terminaria aqui, para não me estender muito, né? E para a gente poder debater mais aí todas as questões que foram de interesse aí dos que assistem a essa conversa, que assim, que vem depois disso, né? Eu acho que algo óbvio deve ser dito, mas evidentemente que acho que todo mundo está pensando nisso, que há uma fissura maior que se abre aí para a presença, eu gosto de usar a palavra presença para jogar aí com as palavras, a presença da educação à distância no ensino superior,
nas instituições públicas, né? Uma presença, e sempre estou pensando aqui agora mesclada com o ensino presencial, né? Eu acho que isso é uma tendência que agora talvez esteja se intensificando, né? Eu gosto de insistir também que o problema não é usar tecnologias, usar recursos, não é esse o problema, né, central. Por mais que eu tenha dito ali, não, as tecnologias não são neutras, mas acho que o debate hoje não é esse de fundo, né? Esse é um desvio que é feito, porque de fato nós já usamos muitas tecnologias, já estão incorporadas de muitas formas no ensino presencial, na pesquisa, na extensão, nas várias dimensões que caracterizam as atividades fim das universidades. Então, qual é o problema? O problema é que por trás dessas concepções, por trás desse uso, né, dessa adesão, desse apelo, há sim uma concepção hegemônica que se traduz, né, pedagogicamente como a possibilidade de você tirar a centralidade do processo educativo das mãos dos educadores, né? Colocando em seu lugar mais recursos tecnológicos, mais plataformas, né, sistemas, enfim, recursos que permitam de forma mais barata e mais precisa, porque mais controlada, né, estender a educação, a oferta de ensino para um conjunto maior de pessoas. Quando você fala isso, aí vem o outro lado da ideologia, não, parece que é democratizar. Mas você está mudando a natureza do processo, né, e tirando o trabalhador mais elementar, digamos, do processo educativo, que é o educador, o professor, a professora, de um papel que, pelo menos, ainda é mantido no ensino presencial como central, né? Pois estou jogando assim de forma bem aberta que a gente pode discutir melhor depois. No setor privado, então, isso é o feito a rodo, mas também no setor público é uma tendência, afinal de contas, estamos vivendo um contexto de enxugamento de recursos, de precarização do trabalho, de demonização dos servidores públicos, enfim, de toda aquela política que é construída em torno da lógica de usar o fundo público para remunerar cada vez mais e decisivamente o capital financeiro, né? Os capitais investidos no setor financeiro. Bom, aí tem só para citar, né, toda a indústria privada em torno disso. Eu imagino que todos vocês aí que estão ouvindo receberam, parece que de uma hora para outra começou a surgir um monte de e-mail, ofertas de cursos, plataformas, né, acesse aqui. Eu vi que tem uma grande instituição privada aí fazendo uma propaganda que é assim, comece um curso online e termine presencialmente, né, uma coisa assim meio jogando aí com as palavras. Pode ser uma grande enganação, né, que começa à distância e termina mais distante ainda. E, enfim, vai introduzindo o uso dessas mercadorias privadas, né, de apoio aí de viabilização do ensino à distância como algo que a gente incorpora e depois é difícil de tirar, né? Veja que na questão da formação de professores também, que é um contexto em que as políticas já vinham favorecendo há muito tempo essa substituição por tecnologias, né? O risco acho que ainda é maior, porque agora não só se trata da substituição no trabalho, mas também nos cursos de formação, né? Então, a possibilidade de haver uma pressão para que a formação nos cursos de licenciatura sejam ainda mais pautadas por essa substituição. Veja, para não ficar sem um exemplo concreto. No documento do CNE, ainda aberto, mas que está circulando, é público, eles estão sugerindo, por exemplo, fazer estágio online. Só para dar um exemplo, né, do que isso pode significar, você ter uma substituição pelo ensino à distância como pauta dos cursos de formação, ou seja, é possível fazer estágio online na visão que o Conselho está defendendo hoje. E que não tenho a menor dúvida de que vai
que a grande chance de ser isso aprovado para esse momento agora e quem sabe para depois, né? Enfim, é uma pressão que vai de muitas maneiras fazendo com que essa profissão, a profissão docente, também vá se adequando cada vez mais aos desígnios do que é o trabalho hoje, né? O mundo do trabalho precarizado, sem direitos, sem perspectiva de médio e longo prazo, que, portanto, tem uma formação pressionada a se adequar ainda mais a isso. E eu estou falando agora especialmente das públicas, e a gente sabe que nas privadas há um avanço muito maior dessa pauta, e de muitas maneiras já dessa forma que estão sendo formados os novos licenciados e licenciadas, né? Termino agora com uma questão, né, uma pergunta, se é possível tirar alguma coisa positiva disso. Eu acho que talvez que essa crise, essa pandemia está cobrando da universidade, em especial da pública, mas que eu gostaria que não fosse só das públicas, né? Que é o papel que elas têm, né? Qual é a sua forma de inserção social? Para que nós estamos produzindo conhecimentos, ciência e tecnologia? Quanto que nós já abrimos mão, né, e como instituições, como políticas, da autonomia de produzir conhecimentos, tecnologia, ciência básica, etc., que realmente atendem aos interesses das maiorias, dos trabalhadores, das trabalhadoras, em prol das ondas que vêm e voltam, né, vêm e vão, inovação, internacionalização. Você vê aí hoje um país que não produz os insumos mínimos, básicos, para poder atender a sua população numa crise sanitária. Então, quer dizer, que é isso? Que autonomia é essa? Né? Que depende de importações e de negociatas e de mais aprofundamento dessas relações de dependência. Talvez aí quem sabe isso possa funcionar, só dei um exemplo aqui geral, né? Mas possa funcionar para que as universidades venham a repensar o seu papel enquanto instituições de um país periférico, né, capitalista, há muito tempo já formado nessa perspectiva de subordinação e de heteronomia internacional, mas que nas suas contradições ainda conseguiu formar gerações que produziram conhecimentos autônomos, que resistem ainda de alguma maneira, cada vez mais isoladas, mas estamos aí, né? Não existe tudo se acabou de uma hora para outra, né? Ou seja, o nada não é o nada, né? É o EAD ou o nada. Ou você faz o que o Ministério, as instituições privadas querem, ou não existe nada. Acho que isso é uma manipulação ideológica que, enfim, terminaria com isso. Quem sabe aí podendo ouvir bastante vocês e questões que venham a ser feitas aí. Obrigado pela atenção de todos. Joia. Considerações importantíssimas que você trouxe para nós pensarmos a realidade do ensino nas universidades públicas, mas também, como você ressaltou muito bem, a questão também das universidades não públicas. Tem algumas perguntas aqui que foram enviadas. Aníbal, não sei se conseguiu anotar aí, se não conseguiu, ou se conseguiu, a gente intercala uma pergunta com a outra, mas para contextualizar o nosso convidado Lalo, nós aqui da Universidade Estadual do Paraná, que se chama Unespar, estamos vivendo essa situação de forma bastante drástica, e ainda para piorar, vamos dizer assim, as condições de trabalho dos professores estão sendo cada vez mais precárias. Então, só para o Lalo ter uma noção, os campos da Unespar, em média, mais de 50% são professores temporários, ou seja, com contratos precários, né? E aí, depois do debate, eu gostaria de colocar
um questionamento justamente para que você relacione, né? Você já disse isso na tua fala, mas relaciona essa questão Mário, eu do... estou perdendo um pouco da sua fala que está cortando um pouco. Ah, beleza. Eu vou tentar desligar o microfone de vocês para ver se melhora. Me ouve melhor? Sim? Então, para que você pudesse relacionar essa questão do ensino EAD com a precarização do trabalho, né? Que a gente não deixe de se preocupar, né, com essa defesa intransigente de melhores condições de trabalho para que a gente possa desenvolver, né, um ensino público nas nossas universidades que contemple as atividades de ensino, pesquisa e extensão. E nosso sindicato temos feito essa defesa, mas eu gostaria que você pudesse abordar abordar mais um pouco isso, e que a gente não naturalize, né, essa questão, como você disse muito bem, né, calendário, 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 né, acima de tudo, sem considerar as condições sociais dos nossos alunos, né, e também as condições materiais dos professores que são precarizados nas nossas universidades, em especial na universidade, né? E para a gente não cair naquilo que você disse aí, nesse tarefismo à distância, né? Essa expressão que você utilizou me parece que cai muito bem, né? Para definir um pouco essa situação que nós estamos tendo. Eu passo então para o Aníbal para fazer duas perguntas aí, com aquelas que foram enviadas, aí tem um bloco de 3 aí para você discorrer um pouco sobre elas. Pode ser? Vamos lá, então. Estão ouvindo aí? Beleza? Então tá bom. Eu vou começar aqui com a pergunta da Rosângela Pardo. Agradecer a participação do pessoal, né, junto conosco. Então ela pergunta o seguinte. Na verdade, bom, eu vou conduzir duas, né? Acho que, de repente, se for bom para você, diga aí também. Às vezes a gente formula duas e dispersa demais e depois fica difícil. De repente, como essa ela é bem objetiva, então eu faço duas, uma curta e uma mais longa para o professor ponderar. Então, ela diz o seguinte: no Centro Paula Souza, estamos sendo obrigados a aderir à educação à distância. Você poderia abranger o debate para o ensino técnico público? Você acredita que isto está alinhado com a política de privatização desse nível educacional? Aí a outra é do Tarcísio Luiz. Ele diz o seguinte, é lá sobre a pauta do Futurice. Havia da pauta governamental o Futurice, que encontrou resistência nos IES, né, nas instituições de ensino superior, e com a chegada da pandemia veio a ideia do teletrabalho. Ele gostaria de saber como é que fica esta pauta nesse contexto, na visão do professor Lalo. Beleza. Posso? Bom, legal, boas perguntas. Aí agradeço ao Osmar, a Rosângela, ao Tarcísio. Rosângela eu conheço. Bom, se for a mesma, né? Pode ser que seja outra Rosângela Pardo. Mas, enfim, de fato, a ideia mesmo era ao levantar algumas reflexões sobre o que tem sido feito e as justificativas, que eu chamei aqui de ideológicas, para que sejam feitas dessa maneira nesse momento de crise, de pandemia, elas, de alguma maneira, isolam algumas questões, dos elementos que pautam o trabalho docente hoje nas instituições universitárias, públicas ou privadas, mas em especial nas públicas, né, que é a pauta da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Então,
Só de fazer isso já seria um problema, né? Porque nós não somos apenas, nossas atividades não se reduzem apenas ao ensino, embora o ensino tenha um papel crucial na nossa trajetória, na nossa vida profissional, mas o fato é que há um conjunto de atividades dentro da qual o ensino, a qual o ensino se vincula, né? E a ideia de que ele não seja apenas uma somatória de atividades, mas que sejam articuladas, e que nesse momento são completamente desconsideradas, né? Porque, afinal de contas, por isso que eu brincava um pouco que a subjetividade produzida, gerada e estimulada pelo produtivismo acadêmico, nos faz, às vezes, tão isolados e individualmente orientados no nosso cotidiano na universidade, que talvez algumas pessoas não sintam mesmo o quão problemático é isso, né? É comum, por exemplo, esse debate hoje não se faz tanto mais, mas já se fez muito em outros momentos. Eu achava até que esse ministério aí colocaria mais em pauta isso. Eles colocam dessa forma fantasiosa, né, desqualificadora, da balbúrdia, etc., que é a questão do professor que não trabalha no local de trabalho, né? Isso não tem sido tão presente quanto eu imaginava que fosse, ou no grau que eu imaginava que fosse nesse governo. Mas, enfim, já há, por isso, um alto grau de naturalização de que as condições de trabalho e, portanto, os recursos que se mobiliza para fazer acontecer o trabalho são de responsabilidade individual, né? Se você quer fazer uma pesquisa, empreenda as condições da sua pesquisa, corra atrás dos editais, corra atrás de fazer um projeto que interesse aos seus financiadores. Então, enfim, muito do que a gente é obrigado a fazer hoje, já no âmbito do trabalho docente, da pesquisa nas universidades, já é pautado por essa lógica que hoje se exacerba com a adoção forçada, em muitos casos, do ensino à distância, né? Então, de fato, tenho pleno acordo aí com as colocações que o Osmar fez. A gente tem que fazer, de novo, falar do óbvio no momento em que até o óbvio parece ser radical demais, né? Com esse governo, então, com esse MEC, que é, assim, uma defesa intransigente do caráter público, da educação, das suas dimensões fundamentais, das condições de trabalho, materiais e não materiais, objetivas e subjetivas, para que elas aconteçam e a gente esteja mais preparado também para não aderir a tudo, né? Tem muito adesismo na universidade hoje. Mesmo o pensamento crítico não tem dado conta, eu acho, de fazer um enfrentamento que ultrapasse o âmbito da crítica acadêmica e das ideias, mas o embate político, né, nas instâncias decisórias, fazer movimento, fazer resistência concreta, né, e não apenas resistência simbólica, né? Eu não estou dizendo que só se faz isso, mas em grande medida se acredita que isso é suficiente. E eu acho, de novo, que isso também é produto um pouco dessa subjetividades que foram sendo moldadas por muitos anos de produtivismo. Aliás, estou curiosíssimo para saber o que vai acontecer. E trágico, né? Uma curiosidade trágica, com com a entrada dessa figura aí na diretoria de avaliação da CAPES, que pode vir a bagunçar ainda mais aí o coreto do produtivismo acadêmico, né? Não vai ser para melhor, não tem como, né? Nesse governo. A Rosângela levanta uma questão sobre a qual eu não tratei, né? E também não teria muitos elementos para tirar muitas conclusões sobre isso. Eu, assim, no geral, tendo a pensar que sim, que a adesão forçada, né, no caso aí do Centro Paula Souza, a essas estratégias de substituição do ensino, passa, lógico, por estratégias de privatização,
porque é um pouco, o caso é muito similar, muito parecido com aquilo que acontece com as universidades, que você abre um potencial de investimento privado ali, de mercadorias que serão vendidas, de métodos, de consultorias, enfim, serviços privados que a adesão em massa ao EAD cria, né? Então, só nesse sentido já estaria muito ligado, eu acho, à privatização. Mas eu não tenho acompanhado o caso específico do Centro Paula Souza para poder afirmar e trazer outros elementos que justificassem essa minha opinião. Mas acho que como parte aí do ensino, no caso do Paula Souza, superior e da educação básica, públicos, sim, claro, estão sujeitos a esse processo, né? O Tarcísio levanta uma questão sobre o futuro e como é que ele fica nesse contexto, né? É engraçado que, como pauta, como programa, praticamente ele desapareceu nesse momento, né? Nesses últimos meses. Mas as pautas do Futurice continuam, né? Elas estão aí. A pauta do investimento privado, né? De você ter canais de fomento cada vez mais privados e menos dependentes do fundo público, de você ter uma lógica de controle sobre o trabalho docente mais afeta a lógica privada e empresarial do que a do serviço público. Que mais? As muitas possibilidades de simbiose entre interesses privados e interesses públicos nas universidades continua rolando. Então, assim, o Futurice, eu brincava na época que nós fizemos os debates, né, entre muitos outros que fizeram sobre o Futurice, que o Futurice no Brasil ele tinha um longo passadice, né, que era tudo aquilo que eles anunciavam como novo, de alguma maneira já existia, né? Então a brincadeira aí de que o longo passadice do Futurice era bastante notável, né? Então essas pautas continuam. Agora, como programa, como projeto, ele meio que ficou ali na quarentena, né? Para usar de novo essa analogia, mas não tenho nenhuma ilusão de que em algum momento aí oportuno eles venham a colocar de novo na mesa, né? Pode ser que mude, pode ser apresentado com outras roupagens e agora talvez com uma carga maior, né? Com um peso maior daquilo que venha a significar a presença maior do ensino à distância, né? Da adoção mais generalizada de estratégias de ensino à distância nas universidades públicas. Vocês veem que não tem nada de otimismo, né, no ar. Mas é isso, eu faria esses comentários aí inicialmente para essas questões. Certo. Muito então bem. A gente agradece a presença das pessoas que estão nos acompanhando, muitas pessoas. O Heraldo deixou um comentário ali na nossa live. Agradeço aí a presença da minha querida e sempre orientadora, professora Suzana Jimenez, lá de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará, e tantos outros, né, que estão nos acompanhando. Gostaria que vocês deixassem a avaliação de vocês dessas atividades que nós estamos desenvolvendo, se elas estão contribuindo, né, com a discussão nesse momento, e estão propiciando, né, acrescentando muito mais conteúdo para a gente qualificar esse momento e fortalecer as nossas lutas, que são tão fundamentais nesse momento. Bom, nós havíamos combinado 1h de live, a gente já passou aí, já estamos com 1h10. Eu vou passar a palavra para o Aníbal, para que ele faça mais uma pergunta, e aí o Aníbal já faz as suas considerações também finais, e eu daqui já agradeço a contribuição do professor Aníbal, que está sempre junto conosco aí nas lutas, para defender o Espaço Marx, que é um espaço de resistência aqui na Unespar, campus de Campo Mourão. A gente tem feito aí um trabalho já há 12 anos de formação, de debate, de estudo das obras do Marx,
e queremos dar vida longa a esse grupo até que, de fato, a gente supere essa forma de sociabilidade que nós vivemos, que é a sociabilidade do capital. Vai lá, Aníbal. Beleza, então, eu acho que eu vou para a pergunta, daí eu faço as minhas considerações, né? Enfim, assim, aqui vai ter que ser de uma, né? Tem a da Liliane Bordignon, depois teria o Guilherme. O questionamento da Liliane é o seguinte: ela constata que existe uma infinidade, né, uma grande quantidade de formação de professores já na modalidade EAD, e também que já existem várias pesquisas que apontam esse elemento como uma deficiência. E, assim, com isso, ela vai dizer o seguinte, né, você interpreta esse momento histórico como uma possibilidade de ampliar ainda mais a oferta de cursos no formato EAD na pedagogia. Você associa ou não essa característica da oferta dos cursos com o aprofundamento dos problemas históricos da educação básica do Brasil, como analfabetismo funcional, deficiência na formação matemática, evasão e outros, né, pontos que estão sempre fazendo parte dos debates. Vou deixar o Lalo pensar um pouco e eu vou fazer as minhas considerações. Como o professor Osmar já disse, né, o Espaço Marx de Campo Mourão, ele é uma referência na qualificação dos debates educacionais, da condição do trabalho mesmo, né, aqui na região de Campo Mourão, e hoje ele abrange muito mais do que esse espaço. Eu agradeço também ao professor Osmar, né, por essa oportunidade, por estar à frente, né, do Espaço Marx, o qual conduz tão bem, né, realmente dá o sangue, dá o suor para nos ajudar nas leituras da obra do Marx. Acho que esse é um ponto que é importante dizer também, né, que é o Espaço Marx que se dedica à leitura das obras de Marx. Então, é um estudo bastante árduo, não é um estudo tão fácil, mas é muito meritório, né, uma vez que a gente tem essa oportunidade. E assim, já foi apresentado no início, então eu sou o professor Aníbal, eu sou professor temporário aqui da rede estadual do estado do Paraná, e hoje, né, por conta da quarentena, nós já estamos enfrentando a realidade EAD aqui do governo do estado do Paraná. Enfim, rapidamente colocando esse ponto, eu diria que aqui o avanço do neoliberalismo, ou como se diz, né, chamam por aí agora de ultraliberalismo, ou uma administração instrumentalizada, ela já está presente já há vários mandatos, né? Tanto é que, se a gente observar a forma de gestão do governo atual, ela não tem diferença nenhuma, né, em relação à do anterior, a era Richa aqui no Paraná, no sentido do sucateamento do ensino público, das universidades, do ensino básico, e daí por diante. Também gostaria de acrescentar aqui que nós estamos passando e vivendo exatamente esse processo. A gente está praticamente no olho do furacão. Muito recentemente, houveram 2 greves aqui no ano passado, aqui no estado do Paraná. Reforma previdenciária, diminuição e fechamento de escola. O governo do estado do Paraná adotou agora um projeto de reorganização educacional que visa, inclusive, fechar todo o ensino médio noturno do estado inteiro. Enfim, é sobre essa lógica, né, do mercado, da educação como mercadoria. Eles vêm avançando dia a dia, diuturnamente, nessas medidas que a gente sabe a longa data que são soluções velhas para velhos problemas da perspectiva do capital, né? E a gente tem sempre feito esse esforço de fazer a resistência, fazer o esclarecimento, porque a gente sabe que o que deve pautar a nossa ação é o trabalho, né? A nossa atuação, a nossa perspectiva educacional deve ser pautada metodicamente nesse fundamento como princípio, porque a gente sabe que dentro da educação há um desafio muito grande, né, de incluir, de trazer pessoas, de garantir com que a educação realmente ocorra, e nós percebemos que nesse contexto as coisas vão exatamente no caminho contrário, né, que digam aqui os professores do estado do Paraná que
que há 3 semanas estavam praticamente todos de licença compulsória e não iriam receber os seus direitos, né? E depois o governo volta atrás, agora está implementando o EAD, onde já investiu em torno de 22 milhões em uma rede de TV local aqui. A gente sabe que de TV a família Ratinho entende bem, então são medidas que estão acontecendo. E agora estamos todos nós, professores aqui, nos virando para tentar compreender esse processo e para dar esse atendimento à distância, dentro do contexto de Covid-19 aqui no Paraná, pelas salas virtuais. Enfim, é um desafio grande, a gente sabe que em nome de economia, em nome de várias outras questões, eles avançam. E, enfim, é fato que a gente entende que se deveria suspender o calendário, né? Existem fundamentações, pareceres diversos que nos dá essa condição e dada a própria urgência do momento, né, sem nenhum tipo de problema. Então, só para fazer uma breve partilha do que nós estamos vivendo aqui no estado do Paraná, eu entendo que talvez seja também a realidade de vários outros estados. Então, desde já, a gente agradece a participação de vocês desta live, professor Lalo, imensamente agradecido e prazer, né, de estar falando com você, e a gente certamente terá a oportunidade de se encontrar por aí. Professor Osmar, valeu, aquele abraço, e para todos vocês que nos acompanharam até agora, por favor, compartilhe, né, repasse esse material para todos os outros colegas nossos que estão nesse processo enclausurados aí, às vezes procurando um caminho, né, e quem sabe o processo é despertar da consciência, que a classe tome a consciência, né, ou seja a classe para si, não só em si, né, e nós temos essa missão e esse projeto, né, de trabalhar nesse sentido, beleza? Bom, é isso, gente. Eu agradeço também bastante aí, parabenizo a iniciativa de vocês. Espero voltar aí, lógico, né, e que a gente possa também fazer mais atividades desse caráter, né, de debates tão importantes quanto esse, além das lutas, evidente, que a gente nunca deixa de se engajar, né. Eu só fiquei na dúvida se é para eu responder essas questões ou era para encerrar aí. Por favor, pode responder, fazer sua consideração. Olha, a Liliane tocou num assunto que, de fato, é fundamental, né? Eu acabei não apresentando aqui dados para não dispersar um pouco aquela linha de exposição que eu adotei, mas, de fato, a tendência é, sim, a de crescimento. Eu vejo uma possibilidade muito grande, bem provável, né, que o EAD, a oferta de cursos EAD vai aumentar muito, e em especial nos cursos que são mais baratos, né, nessa visão que as economicistas, tecnicistas que as instituições privadas adotam, que são os cursos de ciências humanas, boa parte dos cursos de licenciatura, e o curso de pedagogia é o campeão, né, junto com direito e outros cursos que têm muita demanda, né. Eu tenho dados aqui de 2016, mas eu tenho certeza que a tendência deles não se modificou, né? E em 2016, o número de matrículas privadas de cursos de pedagogia era bem maior à distância do que presencial, né? E naquele momento, 50% dos formandos de cursos de licenciatura privados já eram de cursos à distância, em 2016. Então, vinha numa tendência de crescente, né, de aumento. Eu não tenho o número atual agora, né, dado consolidado, mas certamente passou de 50%. Né? Se a gente pegar esse de 2006 até os dias atuais, houve um crescimento exponencial, né, dos cursos de licenciatura à distância, enquanto que os presenciais tenderam a ficar mais estagnados. Então é isso, é uma tendência. O setor, algumas áreas profissionais ainda conseguem impor certas resistências,
eu tenho acompanhado aí as notícias do setor privado, de algumas empresas, desses grandes grupos, e eles têm uma demanda, por exemplo, muito forte para a área de medicina, que é uma área que eles apostam como sendo uma das principais áreas de expansão nos próximos anos, porque afinal de contas existe uma demanda quase que garantida, né, e represada historicamente, e certamente vão tentar impor o ensino à distância também, né, o debate sobre isso já está dado, e aí eu só não sei se quem vai começar com o ensino à distância nesses cursos não vai ser, como foi na maior parte deles, as universidades públicas, né, que criaram o setor, né, de muitas maneiras. A demanda inicial, se a gente olhar os dados aí dessas últimas 2 décadas, é isso, foram políticas públicas que criaram a demanda e o know-how, vamos dizer assim, né, a organização do ensino na modalidade à distância superior. Então, essa simbiose aí, Estado e privado, a todo momento, no caso do ensino à distância, é mais gritante ainda, né? Então, essas instituições brigaram muito tempo para poder incluir os cursos à distância no ProUni, no FIES, enfim, as relações que eles, as formas como eles têm de barganhar seus interesses junto ao Estado. E eu acho que é difícil de dizer que é por causa disso que os problemas da educação básica estão aí, né? Mas eu tenho certeza, tenho convicção de que eles vão aumentar, né? Por conta dessa... Ainda que uma parte, eu nunca fiz um estudo sobre isso, né? E sei que tem pesquisas e tem gente que estuda, faz esse acompanhamento das pessoas, dos egressos, dos cursos de licenciatura privados, mas é uma quantidade tão grande que é preciso que se crie um acervo, né, de pesquisas nessa área para a gente ter uma noção mais precisa desse processo, mas que uma parte grande, é evidente que uma parte grande dos formandos em licenciatura nessas áreas não vai trabalhar na educação, né? É bem provável que ocuparão aí uma faixa de mercado de trabalho ainda mais precarizada do que da educação pública ou privada. Mas, enfim, precisaria de ter mais elementos, né, acompanhar mais esse processo. Agora, não consigo imaginar que, na forma como essas instituições fazem o ensino em geral, e na estratégia evidente, explícita e declarada de que o ensino à distância é uma forma de barateamento dos cursos, de aceleração e barateamento, não vejo como isso possa gerar boa formação, né? Então, não é preconceito, né? Muitas vezes a gente é acusado de, vocês têm preconceito com o ensino à distância porque não conhecem ou não dominam e por aí vai. Eu acho que não é essa, também é outra forma de desviar. Estamos falando de análise de políticas que estão acontecendo, né? Não acredito no mundo ideal, numa educação à distância ideal que existe em algum lugar, formulada por pessoas e que essa sim poderia ter um potencial. Eu prefiro falar daquilo que está sendo feito e está acontecendo concretamente, né? E isso não é nada animador. Acho que é Bom, tá aí o relato do Aníbal, de como é que são as condições há muito tempo, né, na educação básica, nessas décadas aí de neoliberalismo, de ultraliberalismo, de reformas em prol do capital, né? Então, é isso, o quadro é ruim, né? A gente está numa situação que não nos autoriza a ser otimista, mas é evidente que eu acredito sim na luta, na resistência, na possibilidade de que a gente consiga tirar, por meio da crítica, né, por meio da crítica radical, aprender alguma coisa com todo esse processo, né? A gente não sabe, quem estiver fazendo previsões muito certas sobre o que vai acontecer daqui para frente vai estar arriscando bastante, né? Então vocês viram que eu não quis arriscar muito nisso, mas é evidente que a gente tem que tentar tirar alguma coisa de positivo disso tudo.
É isso, agradeço novamente pela atenção, pelo convite. Estarei sempre à disposição aí para agora e para depois, né? Com certeza. E precisaremos de muita discussão e força para lutar nesse momento tão adverso. Eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam nesta live. O Guilherme Antunes, que mandou uma pergunta. Guilherme participou ativamente aqui do Espaço Marx, agora é aluno do mestrado em uma universidade pública em Guarapuava e continua na luta em defesa da educação pública e na defesa dos nossos interesses, que somos da classe trabalhadora. Deixo aqui também o convite para quem está nos acompanhando. Sexta-feira a gente vai fazer um novo debate muito importante com o professor doutor Marcelo Carcanholo, que é doutor em economia, e discutirá o tema crise atual do capital, coronavírus e a luta dos trabalhadores no Brasil. Então, essa discussão com o professor Marcelo Carcanholo será agora dia 24, sexta-feira, às 18 horas. Então, convido vocês para acompanharem e para participarem desta outra atividade que será desenvolvida pelo Espaço Marx e pelo Sindicato dos Docentes da Unespar. Né? Quero dizer aos professores e estudantes da Unespar que estão nos acompanhando, que nós dos sindicatos estamos acompanhando esse processo, fazendo a discussão sobre ele. Nós entendemos que a atividade de ensino presencial não pode ser substituída, não é, por esse ativismo ou por esse tarefismo à distância, como o Lalo colocou, e nem em nome da preservação do suposto calendário. Então, a gente entende que o ensino presencial para os nossos alunos da classe trabalhadora é fundamental que a gente garanta o acesso, de fato, a isto. E também temos tantas questões a se preocupar, como a questão da vida dos nossos estudantes, das condições precárias que eles estão vivendo, e a gente não pode fechar os olhos em relação a essa situação, em nome da preservação do calendário. Bom, dito isto, Lalo, eu quero agradecer imensamente as tuas contribuições, foram muito importantes e significativas. Deixo o convite que, no momento posterior, você possa retornar aqui a Campo Mourão e também a outros campi da Unespar, em parceria com o nosso sindicato, para estar fazendo essa discussão com estudantes, com professores, porque ela é fundamental. Ao Aníbal, pela parceria, também agradeço, e a todos que nos acompanharam. Então, uma boa noite a todos, e um forte abraço a todos, e seguimos na luta e na resistência nesse momento da diversidade. Abração a todos. Um abraço, obrigado.
participação aí. Cheguei atrasado. Grande Aníbal, parabéns pela participação aí. Cheguei atrasado lá para na escola, dizendo umas coisas lá para amanhã. Cheguei atrasado, mas parabéns, viu? Foi muito boa. Grande abraço.